E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Samuel Melo e esse aqui é o Palinha. E, enfim, meus amigos, esse é um vídeo mais devocional onde nós apenas compartilhamos alguma palavra por início da nossa semana, por isso que esse vídeo é na segunda-feira, certo? Pra gente começar a semana bem. E eu quero compartilhar com vocês sobre nós permanecermos, principalmente mais. Eu não pensei num título exato ainda, talvez na hora que eu for postar esse vídeo fique uma coisa melhor, tá? Mas, enfim, vamos lá, certo? Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte: Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. E, enfim, Paulo está falando aqui sobre principalmente idolatria, tá nesse contexto de idolatria, ele está contando um pouquinho da história de Israel e ele começa a falar sobre como Israel caiu no pecado da idolatria. E nesse momento ele fala assim, olha só, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. E, enfim, esse texto eu gosto muito dele, e eu já vi muita gente falando dele também, mas eu gosto muito de, sabe, ver palavra por palavra, eu acho que vocês já sabem disso. E eu gosto muito de ver como Paulo, ele escolhe muito bem cada palavra e ele aplica muito bem cada palavra. Primeiro ele fala assim, olha só, quem pensa estar de pé, né? Porque, enfim, nós não podemos, assim, definir se nós realmente estamos de pé ou não, porque o nosso coração é enganoso. Né? O coração do homem é enganoso e maldito é o homem que confia na sua própria força. Né? A gente vê isso explícito durante todas as escrituras. E, enfim, nós não podemos dizer se nós realmente estamos de pé ou não. Por isso nós precisamos ouvir de Deus e principalmente dos nossos irmãos da nossa comunhão, se nós estamos realmente de pé ou não, se nós estamos firmes. Né? Por isso que Paulo fala assim, olha só, quem pensa estar de pé. Se você pensa que está de pé, né, você pode ainda confirmar, né, com Deus e com outras pessoas, com pessoas próximas de ti, com amigos, né, com líderes, enfim, você pode confiar com essas pessoas que normalmente devem ser maduras, né, e irmãos na fé que estão trilhando o mesmo caminho, e eles vão confirmar pra gente isso. E ele fala assim, quem pensa estar em pé, veja para que não caia. Né, Paulo ele fala assim, se você só pensa que você está de pé, se você nem confirmou que você está de pé, mas se você pensa que está de pé, cuide para que não caia, né? Veja para que você não venha a cair. Tome cuidado para que você não caia. Por que isso, meus amigos? Porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos de pé e por causa disso, né, nós começamos a olhar muito para cima. Tanto que a expressão de alguém orgulhoso é alguém com o nariz apontado, né? É uma expressão antiga nos livros e tudo mais. Então, muitas vezes, quando nós pensamos que estamos bem com Deus, que nós estamos firmes, que nós estamos, vamos dizer assim, santos, né, que nós estamos vivendo uma vida muito boa no cristianismo, no evangelho e tudo mais, nós começamos a olhar muito para cima e nós esquecemos de olhar para o chão e ver se não tem algum buraco, para ver se não tem alguma pedra, alguma coisa assim. E, enfim, quando nós pensamos que estamos de pé, Paulo alerta a gente que a gente tome cuidado para que a gente não venha cair. Porque Israel pensou que estava bem demais e muitas vezes eles caíram por conta disso. Né? Eles venceram alguma grande batalha, a gente vê isso em Juízes direto, eles venceram alguma batalha enorme, eles derrotaram algum inimigo, e aí eles se orgulharam, eles não tomaram cuidado e quando vê, pá, já tinham caído, né, em alguma idolatria, já estavam adorando outros deuses, já tinham caído, né, daquele lugar onde eles estavam antes. E Deus tinha que começar o processo de novo. E, enfim, eu lembro que 2 semanas atrás, né, semana retrasada, eu fui num casamento, que eu fui padrinho, né, e tudo mais, e eu tava, né, o ano todo pensando, assim, em emagrecer e ficar, tipo, né, um pouquinho mais saudável e tudo mais, pra mim caber no terno. Né, e quando chegou, enfim, a hora do casamento, eu vi que eu consegui caber dentro do terno e tudo mais, e ficou bonito, assim, eu tô dentro do meu peso. Né, só falta mais 2 quilos pra mim realmente tá, tipo assim, no meu peso, assim, que eu gostaria de estar e tudo mais, né, e, enfim, depois do casamento, tipo, eu poderia muito bem ter parado de fazer exercício, de fazer qualquer outra coisa, de correr,
tipo assim, comer exageradamente e tudo mais, mas segunda-feira eu tava lá, eu de novo, correndo de manhã, né, ou fazendo algum exercício e, né, fazendo abdominal, treino de perna, enfim, tudo mais, né, porque, enfim, é exatamente sobre isso, né, quando nós chegamos no topo, quando nós achamos que estamos bem, quando nós achamos que estamos de pé, nós temos que continuar tomando cuidado para que a gente não venha a cair, né? Porque, enfim, tem pedras no caminho que a gente pode tropeçar, tem buracos que a gente pode afundar, né? Mas quando nós lembramos que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus, nós voltamos a parar de olhar, né? De ir para cima orgulhosos e felizes e voltamos a olhar para baixo para seguir as pegadas de Jesus. Então o conceito é muito simples. Paulo ele fala a partir do verso 13: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá livramento para que vocês a possam suportar. E isso abre a nossa mente. Quando nós pensamos que todas as tentações que vêm até nós, elas não são além daquilo que nós podemos suportar, nós começamos a olhar para as tentações que vêm até nós com um olhar de tipo assim, se isso veio até mim, se Deus permitiu que isso viesse até mim, então é porque Ele sabe que eu posso vencer isso. E se Ele está deixando isso vir até mim, é porque tem um livramento, tem alguma forma de eu escapar disso. Então, meus amigos, se nós pensamos que estamos de pé, que a gente tome cuidado para que a gente não venha cair de novo. Que a gente continue humildes, pobres de espírito, que a gente continue, sabe, lembrando que nós precisamos de Deus, que nós não vencemos na nossa própria força, né? Que a gente lembre daquele provérbio, maldito é o homem que confia na sua própria força. E que a gente volte a olhar para as pegadas de Jesus que estão no chão e que a gente continue seguindo a Ele, desviando de pedras de tropeço, desviando de buracos e que a gente permaneça de pé dessa forma. E, enfim, meus amigos, espero que esse devocional tenha te abençoado. Desculpa se o áudio tá meio baixo, minha voz tá meio coisada, porque, enfim, eu fiquei meio doente e tudo mais, da garganta, e eu fiquei meio mal, mas eu tô melhorando, tô tomando chá, né, de gengibre e mel, assim, pra mim melhorar logo, né, e é isso, meus amigos, né, curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam o Evangelho de Jesus. E lembrando que segunda-feira tem vídeo de palhinha, como sempre, quarta-feira atributos de Deus e sexta-feira nós temos um vídeo, né, de Nas Entrelinhas, onde nós estamos estudando o livro de 1 João. É isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.